Saudações a todos, vamos reiniciar e retomar nosso curso dedicado a estudar termodinâmica básica, ou em outras palavras, a termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico. Muito bem, então agora, dando continuidade, durante a aula imediatamente anterior, nós estávamos apresentando os processos do tipo reversíveis, processos termodinâmicos do tipo reversíveis. E então nós apresentamos um fluido em equilíbrio térmico. Aqui nós vamos tentar reorganizar. Aqui nós temos um fluido que está contido por um recipiente cuja geometria é a geometria de um cilindro e, portanto, ocupando 3 dimensões em um espaço euclidiano de 3 dimensões. Então aqui nós temos, muito rapidamente, nós temos o eixo Z, aqui coincidindo com o nível da base do cilindro. Aqui a tampa do cilindro é superior, a tampa inferior, ou seja, a base, em outras palavras. E então nós temos aqui, nós mostramos durante a aula imediatamente anterior, uma balancinha, não sei, uma estrutura aqui, uma placa contendo algumas estruturas materiais pontiformes, aproximadamente pontiformes, não é? E com determinada massa, e aqui distribuídas sobre esse plano. E então nós temos considerar que essa tampa inferior é fixa e a tampa superior é móvel. Então, de modo que pode haver aqui eventualmente uma mudança na posição da tampa superior, gerando uma variação no eixo Z, uma variação aqui no eixo Z. Considerar que aqui é o ponto Z, ponto 0, ponto Z, e aqui uma eventual variação tanto para aumentar o volume quanto para diminuir o volume, determinado aqui pelo infinitésimo de variação ao longo do eixo Z. Aqui nós temos um fluido com uma determinada pressão, aqui pressão do fluido termodinâmico, está contido no interior deste recipiente de geometria cilíndrica, e aqui uma determinada área da superfície da base do cilindro. Muito bem, então aqui nós vamos considerar o eixo X e o eixo Y. Vamos considerar assim: eixo X, eixo Y, eixo Z. Então essa área é igual a um A, e essa função A é uma função que depende de X e Y, pois a área depende das coordenadas X e Y necessariamente. Muito bem, então nós mostramos em detalhes durante a aula anterior o processo de elevação dessa tampa móvel, aumentando o volume ou mesmo comprimindo o volume, diminuindo o volume, isso numa interação entre o fluido termodinâmico e o meio exterior a esse recipiente, por assim dizer, e de modo que se a pressão do fluido é maior, não é, do que a pressão do meio exterior, do fluido atmosférico exterior, então aumenta-se o volume, ocorre um aumento do volume, não é, ocupado pelo fluido termodinâmico, em geral um gás, um vapor, e ao passo que se a pressão externa é maior, então existe certamente, e isso é controlado aqui pelas estruturas dotadas de massa M, que são colocadas ou retiradas de forma gradativa, não é, e lenta aqui desta superfície. Então, à medida que nós colocamos aqui, fazemos a colocação de pequenas estruturas dotadas de massa M, então gera um aumento de força gerado pela força peso aqui,
existe um campo, aqui nós estamos considerando a superfície do planeta, então, do planeta Terra, então existe o campo gravitacional que atua sobre o fluido e sobre as estruturas massivas, pequenas estruturas massivas que estão aqui sobre a tampa móvel. Então, à medida que retira cada estrutura dessa, diminui a força-peso e a pressão do fluido, então eleva a tampa móvel, ao passo que se nós fizermos exatamente o inverso, inserindo ainda mais e colocando aqui lenta e gradativamente ou seja, uma estrutura massiva por vez, lenta e gradativamente, então ocorre a diminuição do volume do fluido dentro deste recipiente cilíndrico. E então, uma vez que o recipiente é cilíndrico, nós sabemos que esse volume do recipiente, volume V, é igual à área multiplicado por Z, não é? E nós sabemos que a força, essa força é a pressão, não é? A pressão sobre essa parede móvel do cilindro multiplicado pela área. Então nós sabemos disso e nós sabemos que se existe a retirada gradativa e lenta dessas estruturas ou a colocação gradativa e lenta dessas estruturas dotadas de massa, então nós temos aqui uma variação infinitesimal do volume, considerando que a área permanece fixa, por assim dizer. Então nós temos uma variação infinitesimal na variável Z. Muito bem. E nós sabemos que agora o trabalho realizado, né, esse trabalho realizado, nós vamos utilizar um asterísticos para indicar que esse trabalho é a força multiplicado por dz, certo? O trabalho realizado aqui, seja pelo fluido sobre a tampa superior, atuando sobre essas estruturas massivas e o fluido atmosférico externo, ou mesmo o inverso, né? A pressão realizada pelas estruturas massivas aqui, pontiformes, sobre o fluido, gerando uma pressão no sentido contrário, forças no sentido contrário, e ultrapassando a pressão do fluido. Então, este trabalho realizado, nós vamos indicá-lo aqui com um asterístico, porque nós já vamos discutir isso, nós apresentamos isso durante a aula anterior. Então, este trabalho realizado é esta tal força multiplicado pelo deslocamento dz da tampa móvel do cilindro, né, do reservatório termodinâmico estruturado com uma geometria do tipo cilíndrica. Então, substituindo esse dw aqui, então nós temos a pressão multiplicada pela área multiplicado por dz. E nós sabemos com base na termodinâmica que este trabalho, né, que este dw, vamos escrever aqui, este dw é exatamente uma quantidade infinitesimal. É uma quantidade infinitesimal. E esse dw asterístico não descreve, nós mostramos isso durante a aula anterior, não descreve uma diferencial exata, não descreve uma diferencial exata. Não descreve uma diferencial exata de uma função W. De uma função W, ou seja, esse dw asterístico é denominado aqui de trabalho realizado, trabalho termodinâmico realizado pelo fluido ou sobre o fluido.
Nós discutimos isso em detalhes durante as aulas anteriores. Muito bem, agora, tal como percebido por nós, indicado, aqui nós estamos fazendo uma revisão das aulas, das duas últimas aulas, especialmente da aula imediatamente anterior. Então, nós vamos agora, tal como previsto por nós, né, nós precisamos agora fazer tentar dar uma introdutória, básica e superficial explicação no âmbito matemático sobre qual motivo efetivamente essa quantidade infinitesimal não descreve uma diferencial exata de uma função W. Então nós vamos fazer um estudo matemático, por assim dizer, para tentarmos entender por que no âmbito da mecânica clássica, o infinitésimo de trabalho no âmbito da mecânica clássica, em geral, é uma diferencial exata. E por que esse trabalho termodinâmico, nestas circunstâncias aqui apresentadas, de fenômenos termodinâmicos aqui, associados a esse fluido termodinâmico, por que essa quantidade infinitesimal de trabalho termodinâmico, qual o motivo desta tal e referida quantidade não se comportar como uma diferencial exata, se o cálculo de trabalho em geral no âmbito da mecânica clássica o infinitésimo de trabalho corresponde a uma diferencial exata? Por qual motivo aqui não corresponderia ou não corresponde efetivamente a uma diferencial exata? Nós vamos tentar fazer uma breve abordagem matemática dessa questão. Muito bem, de que forma? Vamos tentar analisar agora existem aqui, tentar apresentar como fazer essa verificação. Nós podemos fazer uso de dois formalismos matemáticos. O primeiro formalismo matemático, o formalismo matemático número 1, é o de equações diferenciais. Obviamente, no âmbito do estudo das equações diferenciais, nós estudamos detalhadamente, minuciosamente, quando que uma equação diferencial é exata, quando que não é exata. Então as propriedades são apresentadas aqui. Uma outra abordagem desse problema do trabalho termodinâmico é realizado no âmbito do cálculo exterior. E aqui o cálculo exterior, nós indicamos dois livros aqui importantíssimos. Tentar aqui o primeiro livro aqui como referência é intitulado Aspectos Contemporâneos da Física. O livro intitulado Aspectos Contemporâneos da Física é de autoria do ilustre nobre cientista e professor José Maria Filardo Bassalo, em parceria com o ilustre professor Mauro Sérgio Dorsa Catani, e em parceria também com o ilustre e nobre professor Antônio
Bolhosa Nassar. Então, este livro, Aspectos Contemporâneos da Física, de autoria do professor José Maria Filardo Bassalo, do professor Paulo Sérgio Dorsa Catani, do professor Antônio Bolhosa Nassar. Este livro, em um dos capítulos, consta um estudo mais detalhado sobre esta questão do trabalho termodinâmico não configurar-se como uma diferencial exata. Um outro livro importante é um livro intitulado Cálculo Exterior, de autoria do professor José Maria Filardo Bassalo. Vale ressaltar que eu tive um privilégio, uma oportunidade de ser aluno por diversos anos deste nobre professor, cujo nome é José Maria Filardo Bassalo. Muito bem, então estes dois livros são livros que devem ser consultados para analisar, não é? Qual o motivo exatamente da maior parte, quase 100% dos livros que tratam sobre termodinâmica fazerem referência ao fato de que esse trabalho termodinâmico não configura-se, não descreve uma diferencial exata. Por qual motivo? Então nós temos aqui duas análises, a saber, realizada via equações diferenciais e via o formalismo de cálculo exterior. E esses dois livros, certamente existem outros, mas esses dois livros contemplam de maneira aprofundada, didática e detalhada esta discussão. Então, aqui, muito bem, continuando. Então, agora nós vamos tentar, fazendo uso das equações diferenciais, nós vamos tentar analisar este problema, esta questão importante aqui da termodinâmica. Então, vamos fazer uso, não é? Fazendo uso do formalismo de equações diferenciais, então vamos fazer uso desse formalismo para tratar esse problema. Muito bem, apagar aqui esta faixa do quadro e tentar agora analisar em mais detalhes. Muito bem, vamos finalizar a aula aqui neste ponto, exatamente sobre este tópico que deverá ser iniciado durante a próxima aula. Agradecemos a atenção de todos. Muito obrigado.